Olá, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso podcast As Astrólogas. Continuando a nossa série sobre os planetas, hoje eu, Roberta Pinto, a Mila Aurora e a Nanda Aranha vamos falar sobre o Sol. Sol. O Sol é um dos pontos mais, talvez, entre aspas, deturpados da astrologia, mas também um dos pontos mais importantes. É talvez o ponto mais conhecido, porque afinal de contas, para saber a sua posição solar, basta saber o dia em que você nasceu. Então, se você nasceu no dia 24 de maio, você olha ali, você tem o Sol no signo de Gêmeos. Se você nasceu no dia 15 de setembro, você tem ali o Sol em Virgem. Então, acaba sendo o ponto mais conhecido e com toda a popularização e massificação da astrologia, o Sol ficou meio que coladinho no tal do signo solar. Então, quando uma pessoa fala, eu sou Sagitário, eu sou Canceriana, eu sou Capricorniana, ela está se referindo apenas a este pontinho do mapa, que é a posição do Sol. Mas, sabendo, né, que quando a gente está avaliando um mapa, que na astrologia quando a gente vai avaliar um mapa, todos os pontos são importantes. O Sol, sim, ele tem uma representação muito forte no nosso desenvolvimento pessoal. Mas a gente sabe que ele não é o único ponto. Uma das coisas que eu gosto sempre de falar e de lembrar, e isso é algo que eu falo para os meus alunos do meu curso de Fundamentos da Astrologia, que a gente sempre tem que entender a base das coisas, a origem das coisas, para depois começar a aplicar esse conceito no mapa, porque a astrologia ela é sobre a vida. Então, é quando a gente avalia um conceito, a gente está olhando para um mapa, a gente está vendo como que aquele conceito se apresenta na vida de uma pessoa. E o Sol, ele é, na verdade, o grande centralizador da própria astrologia. A própria astrologia tropical, que é a que a gente utiliza aqui, que nós três utilizamos nas nossas leituras de mapas como astrólogas, a astrologia tropical está ancorada nas estações do ano. Então, o movimento do Sol e a passagem do Sol pelas estações é que a gente tem daí esse movimento da astrologia, né? Quando ele passa ali pela eclíptica, que ele daí ele tá aquele movimento do Sol que vai arrastando os demais planetas, quando ele cruza a linha do Equador, voltando do hemisfério sul para o hemisfério norte, a gente tem o ponto vernal que a gente chama ali de início do zodíaco, marco zero, ano novo astrológico, o equinócio da primavera no hemisfério norte. Então, o Sol, sim, ele é extremamente importante para a gente avaliar qualquer mapa astrológico, e dentro de uma astrologia natal, ele é, sim, um ponto primordial para o nosso desenvolvimento pessoal. Bom, meninas, estamos aqui então reunidas, né, nesse dia maravilhoso de sol, para falar sobre o Sol na astrologia. E talvez, né, eu tentei fazer uma introdução trazendo alguns dos pontos que a gente vai explorar aqui juntas, claro, não todos, né? A gente vai falar sobre vários outros significadores solares aqui para quem está nos acompanhando, mas eu acho que o início realmente, né, o principal ponto é justamente essa da discussão, né? O conceito solar ele ficou muito deturpado ao longo dos últimos anos porque ele ficou meio que colado no signo e Sol e signo são coisas completamente diferentes. Uhum, uhum. Uhum. Então, Comece. Não, assim, mas acho que você trouxe um ponto importante que é sempre bom a gente lembrar, até da questão técnica, né? Que não, sem o Sol não tem astrologia. A partir da observação do Sol, que está lá fixo, é que conseguiu se observar todo o movimento do céu. Então, assim, tudo parte do Sol, né? Uhum, uhum. Então, assim, Sim, Fala, fala. sim, e também complementando o que você falou, né? É bem isso, todo sistema solar, é sistema Solar. do Sol, né? Responde a esse Sol. Então, é a mesma coisa no nosso mapa, né? Tudo trabalha em torno do Sol, né? Do nosso Sol. Então, o Sol é o centro, é o gerador, é o ponto que dá vida, que alimenta, né? Tá todo mundo trabalhando, digamos assim, os planetas, né? O sistema, para que
esse sol viva a sua potência, para que esse sol, enfim, encontre esse lugar, né, de força máxima, para que ele possa dar vida, né? E todos dependem da luz solar, né? Exatamente, tanto que o Sol, né, ele é um dos luminares, então os luminares são os doadores de vida na astrologia, né? O Sol, a representação, né, vários pontos, assim, a questão, o Sol, o princípio masculino, paterno, a Lua, o princípio feminino, materno, então, a partir dos dois doadores de vida, dos dois luminares, é que a gente tem esse princípio da vida. Inclusive, aquele mapa que a gente utiliza, né? Quem estuda astrologia conhece, ele faz parte dos fundamentos astrológicos, o mapa do Tema Mundi, que é um mapa hipotético para a criação do Uhum. mundo, ele parte Parte dos de Deus. luminares nos seus domicílios. Então, a gente tem o ascendente desse mapa Tema Mundi no signo de Câncer, com a Lua domiciliada ali, a gente tem o Sol domiciliado em Leão, e a partir dessa posição de Lua e Sol é que a gente tem os demais planetas distribuídos por ordem ali caldaica, né, nos seus domicílios, e aí todo aquele espelhamento, né, e esse mapa é usado para explicação de regência, de dignidade, debilidade, de tudo, e ele parte desse princípio dos dois luminares, né, do Sol e da Lua, que são pontos muito importantes, e o Sol eu sempre gosto de lembrar e reforçar essa questão da unidade, da essência, e quando você pensa em essência, não é algo subjetivo ou inatingível, não, é aquele senso de É o núcleo, né? exatamente, nuclear. Eu É estava o tentando núcleo. pensar na imagem, né? A É. imagem do Sol, o glifo na astrologia, aquele círculo com aquele ponto que é indivisível, que é imutável. O Sol independe das condições de nascimento. O ascendente já traz uma questão ligada às condições do momento em que você nasceu, o local, a latitude, a longitude, o horário. Agora, o Sol, não. O Sol ele está naquela posição, independente do horário que você nasceu naquele dia. Então, o Sol ele tem um ponto também imutável, e na astrologia também ele é, né, uma das classificações, assim, ele é o rei. E o rei, por quê? Porque além de centralizar esse poder, né, e os demais planetas estão ali girando em torno do Sol, o rei, para ele exercer o seu poder, para ele exercitar o seu poder, ele precisa dos outros também. Então, o Sol necessita Os súditos. dos outros, de outros planetas ali que É, trabalham para ele. Mercúrio, que é o cara que está coladinho no Sol sempre, é o mensageiro do Sol, é o leve trás, é o garoto dos recados, né? E Vênus, que está pertinho do Sol também, Vênus é a corte. Então a gente precisa de pessoas, a gente precisa de relações, dos nossos relacionamentos para poder manifestar o nosso Sol e o nosso aprimoramento pessoal. Então o Sol, mesmo que ele tenha esse senso de unidade, ele não trabalha sozinho, ele faz com que os outros trabalhem para ele. e não à toa ele tem a posição de Deus também, né? A representação de Deus. Uhum. Então, eu vejo muito você falando, né, Rô, agora, do princípio da vida, lua e sol, né? A lua fala sobre a geração, né, a fertilidade, a reprodução, né? E o sol está muito atrelado a essa potência máxima, né? Essa autorrealização. Quando a gente fala de um sol que tem júbilo na casa de Deus, a gente está falando de um sol que se reconhece, se autovaloriza, entende a sua identidade, e aí é quando manifesta essa potência máxima, é quando manifesta essa identidade, né? É o que difere a gente da multidão, da manada. E aí o Isso. que é que eu percebo, né? A gente tem essa angústia de saber, tá, mas quem eu sou, o que eu gosto, e parece que essas respostas elas estão prontas, e não, é justamente sobre isso, é um desenvolvimento, é uma jornada. A nossa vida aqui é uma jornada para encontrar esse sol. Exatamente, porque o Sol, inclusive nas demais culturas, nas culturas antigas, ele é esse ponto de iluminação, né? Utilizado na espiritualidade como um ponto de iluminação máxima, tanto que o júbilo do Sol é essa casa Na 9, casa de que é a Deus. casa do desenvolvimento pessoal, que é a casa dessa jornada, que é essa casa, tudo que você aprofunda, que você aprimora, que você desenvolve, tem relação com a casa 9, com as questões da casa 9. Então, essa questão do Sol na casa 9 ser o seu próprio guru, porque a questão do Sol também, né? Você desenvolve esse ponto solar na sua própria jornada de vida, descobrindo e desenvolvendo isso, né? O Sol, ele, mesmo que você já venha com ele ali formatado, você ir desenvolvendo.
é um trabalho para uma vida inteira, porque você vai desenvolvendo esse sol, né? Você não nasce pronto. Você não nasce seu sol. As questões estão ali, as questões estão prontinhas. É como se fosse aquela caixinha que está ali pronta para você abrir, mas você vai ter que abrir e começar a entender o que tem ali dentro. E aí você vai passinho a passinho, e aí você tem um mapa inteiro que está dizendo: ó, estamos aqui para trabalhar para isso, ó, estamos aqui aguardando as ordens, a gente quer que você se realize. Mas Então, o mapa é essa jornada toda, né? Desenvolvimento solar. quando duas coisas que você falou, para mim, quando eu entendi isso de a gente não é o nosso sol, né? A gente não nasce o nosso sol e a gente desenvolve isso, para mim fez muito sentido. E a outra coisa é que você falou agora por último, peraí que agora eu me perdi. Da gente não a gente, que eu queria falar que a gente não nasce o nosso sol, a Mas gente as coisas já estão desenvolve. prontas ali, você abre a caixinha e tá Não, tudo pronto. exatamente. E não, ele não age sozinho, ele precisa dos Isso. outros justamente para fazer essa formação. Então, Exato. E tem um ponto, né, que isso é angustiante para mim como astróloga. É quando eu estou ali no atendimento e eu sei que tem essa angústia das pessoas de se entenderem, a gente vive nessa angústia, né? É como falar sobre essa pessoa em 1 hora e meia, não tem como, porque ela vai ser uma pessoa com 20 anos, com 30. Esse sol, ele vai abrindo, digamos, tem Uhum, muitas camadas, uhum. né? Então, não tem uma resposta que vai dizer assim, ah, você é canceriano, você é isso, isso, isso. Não é isso. Tem muitas informações dentro do nosso sol, e a partir do momento que a gente vai avançando na idade, nessa fase de vida, você vai recebendo mais uma camadinha, mais uma camadinha. Por isso que você vai dizendo, puta, mas eu não gostava, mas agora eu sei que gosto, mas poxa, eu não tinha essa compreensão, e aí vai mudando, né? Então, é por isso que é tão importante a gente entender que tem uma frase do Cortella que ele diz, né? Gente não nasce pronta e se dissocia, alguma coisa assim. A gente nasce justamente, como é que ele fala? A gente nasce num processo de desenvolvimento para ficar pronto. Então, é trazendo tudo isso. A gente passa pela vida, a nossa vida é sobre justamente a gente viver para saber quem a gente é. E a Sim. gente vai. A resposta é a gente busca saber quem a gente é para a gente viver a nossa vida, né? Do tipo, quem eu sou, o que eu gosto, para estar pronto para a vida. Mas não, você só vai saber o que você gosta, quem você é, vivendo, né? E se Exatamente. auto. E às vezes, muitas vezes, a gente sabe muito bem o que a gente gosta. A gente às vezes não Exato. entende como colocar isso em movimento, em prática e viver a nossa verdade. Porque o sol tem muito essa coisa de viver a própria verdade. De entender realmente assim as qualidades solares, quando a gente quebra também como é que eu posso dizer? Qual é a palavra que eu quero usar agora? Quando a gente quebra eu não digo, não é a palavra, não é preconceito, mas quebra essa primeira camada, tá? Vamos à primeira camada, de que Sol é igual a signo, né? Que é o que Não, geralmente, assim, porque daí o que acontece? Você entra numa caixa de ou se identificar ou não se identificar. Daí você já ignora completamente o resto do mapa ou a astrologia, dizendo, não, eu não sou isso. Mas exatamente. depois que você entende que não, ok, é um ponto do mapa, e esse ponto também tem ligação e conexão com outros pontos que trabalham em conjunto com ele. E sim, existem características ali que agora você pode não estar olhando para elas, mas depois, dependendo de como você vai vivendo a sua jornada, elas vão fazendo sentido. E você vai encontrar a sua forma de expressar aquelas características que estão ligadas ao seu sol. E isso é o desenvolvimento solar, não é assim, o Sol é igual ao signo de touro tal, então a pessoa nasceu para tal, 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 tal coisa. Não, mas existem características ali que são inerentes, que são naturais, que ela vai possivelmente buscar uma estabilidade, uma continuidade, uma preservação, um cuidado daquilo que gosta. Ela vai trazer essas características depois para outros pontos, tem outras conexões que acontecem no mapa, então nunca é um pontinho isolado. E uma nunca. coisa que É pode sempre tudo acontecer. trabalhando conjunto. Oi?
É tudo um conjunto o Isso, trabalho. é Isso tudo um é muito conjunto, é tudo um conjunto. interessante. E existem planetas que vão facilitar, né? Uma coisa que eu acho interessante também do Sol, né? É que o Sol ele tem esse potencial de quem se aproxima muito dele também, ele diz, oh, hold your horses, para aí que eu que mando aqui nessa jogada, né? Então, quem se aproxima muito do Sol tem que saber o que está fazendo, né? Os demais planetas, porque ou ele pode chamuscar, ou ele pode ofuscar, ou ele pode ocultar. E o Sol, ele tem esse potencial de ser algo que é revelador, porque ele tem esse potencial da visibilidade, ele coloca as coisas, né? Elas ficam visíveis, ou ele também as esconde, elas também ficam invisíveis quando estão perto do Sol, porque você não enxerga nada além dele. Então, isso também é o bacana do jogo que a gente vai avaliando quando está estudando o mapa e quando está analisando o desenvolvimento solar de uma pessoa. O que que esse Sol revela e o que que esse Sol esconde? Quem é que apoia esse sol e quem confronta esse sol? E o sol não gosta de confronto, porque ele vem ali para manifestar o seu ponto, a sua Sim. essência. E quais são os pontos em que esse sol recebe essa maturidade, né? Esse Exato. desenvolvimento. Porque eu tô com a lua nova, né? Eu tava falando para vocês, eu tô com a lua nova em Leão. Eu tô com um processo de identidade nova, eu tô recebendo uma carteira de identidade nova, né? E tá muito atrelado à minha casa nova, à minha carreira e tal. E eu nunca me identifiquei no lugar de professora, nunca, mas nunca, né? E eu venho me identificando nesse lugar de 2, 3 anos para cá. Então, claro, se perguntassem para mim ali com 20 anos, 30 anos, nunca que eu ia dizer isso. Mas o que? Eu estou recebendo uma tomada, um download novo que hoje eu me identifico, né? Eu olho e faço assim, olha, estou me identificando com essa área aqui, né? Agora, sempre esteve essa possibilidade no meu mapa, mas ela não Tem um estava. Mercúrio. Eu sou o oposto disso. Eu fugi de algo que estava no meu mapa, que é um Sol com Júpiter na 9, e a vida inteira eu brincava de dar aula quando eu era criança, depois eu fugi disso e hoje eu voltei justamente para esse ponto. Então, eu percebo que eu me realizo muito, 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 muito ensinando. Eu amo ensinar. Eu amo compartilhar conteúdo. Eu amo fazer isso. Então, para mim, a minha realização solar passa por isso. E nunca ficou Total. tão claro para mim como nos últimos anos. Mas é algo assim, ok, né? Porque como tem outras coisas também dentro do meu mapa que puxam para outros pontos, mas tudo acaba convergindo ali para aquela questão da Casa 9. E não que eu negasse, mas é que assim, né? É aquela coisa, você vai fazendo outras atividades que elas têm também, depois você vai vendo que tudo levava para aquele pontinho, né? Que tudo já fazia parte daquele cenário, que as coisas não estavam separadas desse desenvolvimento, mas são outros caminhos, né? Você vai caminhando até chegar num ponto de maturidade que você percebe, é isso. E sempre esteve ali, né? Sempre esteve na caixinha. Sim, e tendo esse entendimento, né, tendo essa compreensão, como é dolorido para a gente quando a gente lê coisas do tipo, você é sagitariano, em 2 frases a pessoa, né, ele coloca um rótulo, uma etiqueta, eu falo assim, bicho, é tanta coisa que esse sol tá falando, hein? Como é que alguém pode dizer que se identifica ou não apenas com 2 frases ali? Então, quando a gente tem essa compreensão, né, desse estudo astrológico, de fato, que a gente entende esse sol, né, a gente consegue perceber que isso é uma jornada, é uma vida para você entender esse sol. Nunca você vai se identificar apenas com 2 frases, com um parágrafo, nunca na vida, né? E para a gente, como astróloga, é um desafio, repito, é um desafio enorme trazer isso para a pessoa no atendimento, ela não tem a compreensão ainda, né? Então, é por isso que é importante a gente também entender qual é o momento que a pessoa está vivendo ali, porque tem Uhum. coisas que ela não vai saber, não vai identificar, não, né? Então, é muito. Depois que eu compreendi o sol, eu acho que eu dei saltos muito grandes, assim, sabe? Como astróloga. Ah, e entender que tem sempre uma regência também atrelada, né? No Sim, seu inteiro. então.
E para mim foi uma pauleira, né? Porque já colocamos aqui essa identificação com o signo, né? Que é canceriana, que eu não me identificava. E depois que eu entendi essa nuance, aí eu disse: não, agora eu me identifico. Agora sim, faz sentido, né? Eu Mas, tive muito isso quando eu desfoquei tanto do Sol e olhei para o ascendente, né? Para a gente uhum, entender. E sim, vendo o Sol, acho que como um ponto que a gente desenvolve, um ponto. No meu mapa, eu não vejo tanta expressão solar, porque eu tenho um Sol debilitado e um Sol conjunto a uma Lua, regido por um Saturno, coitado. E é um Sol extremamente financeiro, né? Ele rege a casa 8, ele está na casa 2. Mas, assim, é claro que é muito com o signo também. Eu tenho dois pontos fortes nesse signo. Mas as questões solares, e o mapa noturno, eu percebo mais, até em técnicas, aplicando questões preditivas, né, olhando para trás, muito mais a força lunar, o Uhum. luminar mais forte no meu mapa. uhum. Mas eu acho que tem todo um desenvolvimento dele aí para mim, principalmente financeiro. Mas, ó, mas é uma percepção mesmo diferente, porque eu e a Rô, eu tenho um sol na 10. Eu nasci Pois é. meio-dia, cravado ali no meio do céu, né? Visibilidade ali. A Rô na casa 9, jubilado e tal. Então, são sóis, sós Pois. que são preponderantes no mapa, né? Tem uma força ali de relevância que é diferente do seu, certamente, né? Não, mas assim, quando a gente. Quando outro dia eu estava fazendo atendimento e a pessoa era super interessada e falava, tá, mas isso é por quê? Por causa da Vênus? É por causa do não sei o quê? Eu falo, olha, entende uma coisa, o mapa funciona Isso, é uma todo. unidade. Ele é uma unidade. E quando a gente para pensar que a unidade, o núcleo é o Sol, né? É justamente isso, de tudo funcionar para o Sol. Então, assim, eu acredito toda nessa funcionalidade, ele está lá presente. Só que realmente eu vejo pontos mais fortes, até porque eu também tenho muitos planetas angulares. Então, assim, acho que essa expressão fica mais forte É que de a uma outra gente, a forma. gente sabe, né, enquanto astrólogas aqui, a gente sempre fala isso aqui no nosso podcast, para os nossos clientes, enfim, é uma coisa que a gente repete, né, desde que o mundo é mundo, que o mapa a gente sempre tem que analisar a configuração dele inteira, né, para Inteiro. entender como ele se desenvolve. Então, isso que a Nanda está falando aqui, que o mapa enquanto unidade é perfeito, é justamente isso, é Sim. uma unidade. Agora, entre esses pontos, né, se a gente pudesse, por exemplo, assim, ok, então vamos fazer de conta que vamos fatiar. O que que seria primordial entender no mapa para começar? Não para entender assim o mapa todo. O ascendente, Sol, Lua e o regente do ascendente. Com esses quatro, você já tem um babado bem interessante de avaliar dentro do mapa. Porque quando você fala assim, ai, ascendente, Sol e Lua e regente do ascendente, parece que é pouco, mas é tudo que envolve cada um desses pontos. Esse regente do ascendente tá fazendo conexão com outro ponto, está comandando outra área. Então, mesmo que você fale de um ponto só, de maneira isolada, ele nunca está isolado, porque ele sempre tem uma conexão com outros pontos do mapa. E Sim. esse que é o grande barato, sabe? E não tem resposta pronta, não tem, você tem o Sol na casa 9, então você nasceu para tal coisa. Você tem o Sol na casa 10, então tal coisa. Sol na casa 2. Não existe. Existem conceitos, sim, fazem parte, porque a gente tem conceitos de cada casa, a gente tem conceitos de cada área da vida, mas é como eu brinquei esses dias, até falei sobre isso. É como aquele jogo de detetive, né? Que você vai ali brincar, né? Lembra aquele jogo de tabuleiro detetive que você dizia, Uhum. foi o Coronel Mostarda com a corda na biblioteca, então você tinha aquele tabuleiro ali e tentava adivinhar quem estava fazendo o quê e onde. E o mapa é justamente isso. Quando a gente vai analisar um mapa, a gente vai entender quem está fazendo, o que está fazendo e onde está fazendo e como está fazendo. E aí você pode partir de vários pontos, né? O Sol, eu vejo que ele é importante não para que a pessoa diga, eu sou isso, ou eu vim fazer isso. Não é, é para entender, opa, peraí, tem um potencial aqui Uhum. que se eu entender como desenvolver, Concordo. nossa, digamos, dar uma virada de chave, que foi o que aconteceu com a Mila agora. Também o que vem acontecendo comigo, vira a chave, porque eu neguei muito tempo o meu sol pelas questões que vinham atreladas a ele dos preconceitos solares do Sol em Câncer. Então eu, tipo, né?
Que eu sou meu ascendente, eu sou meu ascendente em escorpião e papapá, Ih, eu fui papapá. ao contrário. Então, depois quando eu vi, não, só um pouquinho, para e analisa, tira o ranço e analisa com astrologia, com Ah, o conhecimento astrológico, né, que você tem hoje. Cara, tem um potencial muito grande aqui para ser desenvolvido, com os seus desafios, né, e também com as suas potencialidades. E eu acho que é sobre isso, e é isso que é mais difícil falar para as pessoas, às vezes, quando a gente está atendendo, né, que, E, olha, e é isso, é uma jornada difícil que leva uma vida inteira para a gente descobrir, saber sobre essa identidade. Porque imagine, a gente nasce em um lugar onde tem os pais falando o que a gente tem que fazer, o namorado, os amiguinhos, a escolinha. Então, a gente vive, né, a gente vive ali para entrar num modo operante. uhum, Então, depois, com o tempo, é que a gente vai tirando a casquinha aos pouquinhos. Não, mas isso não me pertence, isso não tem a ver comigo. Então, só esse processo, bicho, é muito grande, assim. Então, não tem assim, não tem como você, com 20 anos, 25, 30, dizer, não, agora eu sei quem eu sou. Nada, porque quando tu tiver com 50, 60, 70, 80, tu vai ser outro, né? Porque vai ter outras camadas suas se aparecendo ali, isso. né? E a virada de chave, agora a Mila falando, me veio aqui, assim, a virada de chave é quando você entende que você é o sol no seu mapa e os outros não são o sol no seu mapa, é você que é o sol do seu mapa, os outros são o sol no mapa dos outros, né? Porque se a gente der muito peso, né? Se tiver vários sóis no mesmo mapa, imagina o sol do seu pai, o sol da sua mãe, o sol do seu namorado, o sol dos seus amigos, todo mundo querendo ali concentrar poder, não dá certo. Então você tem que entender que você é o sol do seu mapa, você é o centro do seu mapa. E ali existem sim, né, outras pessoas que estão junto com você nessa jornada, mas elas, né, a sua jornada é a sua jornada. É fácil, né? não, Não, não. não, exatamente. Até porque o Sol, ele quer ter as pessoas perto dele, né? O Sol, ele quer ter os outros planetas por perto. Ele precisa dos outros, ele não tá ali sozinho. Imagina um rei sentado num trono e não tem ninguém para aplaudir, não tem ninguém para mandar, não tem ninguém para fazer. Não dá, né? Então a gente precisa. Mas na nossa vida, nós somos os nossos protagonistas e os outros, né, estão ali também na nossa vida. E daí depois na vida do outro você não tem que interferir, a vida do outro é a vida do outro, né? Você daí vai ter um outro papel, você vai ser uma Vênus na vida do outro, você vai ser um Saturno, você vai ser um Júpiter, uma Lua, mas na Ou até o sua sol. ou- mas na sua vida, não, mas ele tem o sol dele também, né? Sim, Isso que mas é também dizer, pode né? ser o sol na vida Sim, do sim, mas outro. eu quero O outro dizer, pode ser também. sim, mas enfim. Eu vou falar que assim, depois que eu tive esse entendimento aí falando, né, nas partes mais práticas aí, depois que eu tive entendimento, porque eu tenho o nó do norte atrelado ao meu sol que vai para 10, né? E eu quase que nasci numa lua cheia ali. Depois que eu tive essa realização, é que eu comecei a compreender muito da minha história, porque eu venho numa família onde o meu pai, ele investiu muito, né? Ele trabalhou muito para que os filhos fossem para fora e tivessem carreiras X, Y, Z. E eu fui realmente assim, eu fui moldada para isso. A minha história tem muito a ver com a casa 4 e 10, assim, o meu sol está na 10, a minha lua está aplicando para 4. Então, a minha vida se resume a me entender para me posicionar e saber qual é o meu caminho, que era diferente dos meus irmãos. Então, Uhum. o meu rolê todo na vida sempre foi sobre isso. Eu sempre fui a ovelha negra, eu sempre fui a diferente, eu sempre fui aquela que nasceu por meio de um peido porque queria tudo diferente. Então, essa jornada definiu muita coisa, assim. Quando eu entendi, quando eu tive essa realização, eu disse, putz, eu não sou a louca do rolê. Eu precisava passar por tudo. A minha Você história é tinha uma sobre individualidade. exatamente, é de descobrir essa individualidade, Uhum. essa identidade que era muito diferente desse meio que eu vim. Então, quando eu entendi isso, bicho, aí é um orgasmo, porque você faz cacete, o mapa valida a sua luta, que foi a minha luta pessoal. É verdade. Imagine, meu irmão trabalhando numa bolsa de valores nos Estados Unidos com família, minha irmã no mercado publicitário em Nova York com família americana. Eu a única que morei, fiquei no Brasil e assumi a profissão astróloga.
Isso é muito diferente do que o meu pai, né, trouxe ali para a família. Então, entender esse processo, e durante muito tempo eu me cobrava muito, dizendo eu sou a louca. Então, olha esse processo, isso é uma vida inteira, gente. Com 40 anos é que eu tive essa realização. E Essa daqui realização a 10 você vai entender outro ponto também. é outro ponto. Exato. Eu falo, essa realização é esse entendimento que eu estou fazendo a minha jornada com base na minha identidade, né? Isso, porque o sol Sim, é esse ponto de identidade, né? Exato. É esse ponto de identidade. O Aí sol. é quando você tem a segurança, é quando você tem esse lugar de potência máxima, dizendo assim, não, isso é sobre realmente você, Uhum, né? É o que diferencia do povo, da multidão, da manada. isso. Aí você se sente segura. E É aí porque, você porque tem o sol não é um ponto de individualismo, e sim de isso, individualidade. São coisas individualidade. completamente Completamente diferentes. Não diferente. é uma questão de Ah, ego, egoísmo, eu vou fazer só do meu jeito, da minha forma, vou impor a minha vontade. não é Ok, o sobre sol isso. ele é impositivo também, né? Ele tá ali, mas ao mesmo tempo, não é sobre isso. É sobre você Exato. buscar a sua individualidade, né? Esse processo que até Jung falava sobre isso, o processo de individuação, que é tornar-se quem você é, na sua plena isso. potência, com tudo que vem dentro do pacote, né? A parte boa e a parte que não é Eu tão faço bacana assim também, e aí você vai se tornando essa potência plena. E aí sim você está usando o potencial completo do seu sol. Como a gente falou aqui mais cedo, é simples, é fácil? Não, leva tempo. A gente precisa compreender muitas coisas, experimentar muitas coisas na vida também. Então, por isso, né, que o sol ele vai maturando. Então, acho que ele é um ponto de maturidade, né? É um ponto. Você vai, por exemplo, pegar, fazendo analogia com o rei. Um rei jovem, ele tem um jeito de agir e de governar. Agora pega um rei experiente que já passou por várias guerras, por várias lutas, por várias batalhas, já aprendeu a negociar, aprendeu a ser mais diplomático, é diferente. Então, assim, o sol, ele é esse ponto também que ele amadurece com o tempo. E como tem esses planetas todos trabalhando para ele, né? Então os outros planetas eles também recebem pontos de amadurecimento. Então, quando tem amadurecimento atrelado a um Mercúrio, você vai entender mais sobre os seus pensamentos, Exato. as signos, como você se relaciona, e o que é que você valoriza, e o que é que você gosta, né? O Júpiter, as suas crenças. Então, é por isso que tem é por isso que tem que ter uma sabedoria, uma paciência, porque você não vai saber quem você é em plena potência, com 20. É impossível, a vida não é sobre isso, né? Uhum. Então, quando eu falo, quando as pessoas dizem, né? Ai, qual é a minha missão, meu propósito? Bicho, é saber quem tu é. É saber quem Exato. tu isso é a tua missão na vida, é saber quem tu é. Porque a partir E daí é que expressar você isso, desenvolve. né? Expressar, entender como expressar isso. E por isso que eu acho tão interessante, né, essa conexão de Mercúrio com o Sol. Porque Mercúrio, que é a nossa mente, que são os nossos pensamentos, que é a nossa mente consciência, nosso ponto de consciência, né? Ele não se afasta muito do Sol. Ele está sempre ali pertinho, então a gente precisa expressar as nossas ideias, aprender a expressar as nossas ideias, aprender a pensar com a nossa própria cabeça é muito importante para a expressão solar, porque senão você está ali Sim. no chupex da ideia dos outros e fazendo como os outros fazem, Não, ou repetindo, e né? Fazendo repetindo, repetições. repetindo, repetições, Nada. né? Repetições ou daquilo que te deram como informação numa infância, Exato. ou aquilo que você viu os outros fazer. Por isso que eu associo muito sempre essa questão. Isso que você falou, acho que é perfeito. Não é uma individualidade. Não, é uma individualidade, não é um individualismo, né? Isso, É uma isso, individualidade e é uma unidade. Eu isso. acho que ele tem essa questão, porque uma coisa que a gente também tem sempre que lembrar, tem as conjunções com o Sol, né? De todos os planetas, como isso é um marco de ciclos, quando tem as conjunções e quando é que isso marca, o que que acontece, não só com o Sol, outras conjunções, mas com o Sol, ele tem um momento, ele fica combusto, né? Antes, Casime, combusto depois, e aí tem um novo ciclo depois desse encontro. Exatamente. Por quê? Porque primeiro o Sol ele vai tomar aquele planeta para si, que é o momento Uhum. casímico, é o momento mais poderoso, mais potente que tem o Sol. O planeta está no coração do Sol, então ele toma aquilo.
Daí depois ele queima, né? Ele Ele dá queima. uma Ele tem que queimada. mostrar que quem manda ali é ele. Exatamente, ó, você está aqui, então agora você vai obedecer às minhas ordens. Mas tem uma coisa interessante com a combustão, que se o planeta está no seu próprio domicílio exaltado, ele atenua um pouco a questão da combustão, né? Então suaviza. Eu sei Suaviza. dessa teoria, mas É, eu vejo isso eu na não prática. Eu já vi isso na consigo. prática. Eu já vi isso na prática. Eu Então, ainda não vi, porque eu ainda eu já não, vi. não consegui ver muito isso claro. E depois tem aquele momento sob os raios que tem esse ofuscamento, mas já tem um afastamento, né? Já tem um certo afastamento. E é interessante isso, né? Porque um planeta que depois entrou em contato com o Sol, ele não vai ser mais o mesmo, né? Ele tem ele fica, né? Ele abre um Sim, novo ciclo, né? Ele ele, fica ele, ele sofreu uma modificação, uma né? mutação ali, ele recebeu Isso, uma calor, o calor mutação. faz E é mudar, né? interessante também observar, né? Eu não sou muito fã, assim, de usar progressões, né? Progressões secundárias, enfim. Mas a progressão do Sol é algo, meus amores, que quando eu olhei na minha trajetória de vida, posso falar sobre a Roberta, não posso falar sobre outras pessoas aqui, mas quando eu vi, olha, eu nasci com o Sol no ponto X, progrediu em tal idade da minha vida, o meu progrediu na infância. Daí pegou todo um capítulo ali que eu pensei, nossa, olha só esses temas, eu vivi esses temas, eu desenvolvi esses temas, me interessei. E depois, quando entrou uma outra progressão ali por volta dos 36 anos, quando ele progrediu de novo, para mim foi aí que eu comecei a entender o meu sol. Quando ele progrediu depois, ali aos 36 anos, quando entrou no 0 grau de um outro signo ali eu comecei a entender o meu sol. Eu estou aguardando ansiosamente, porque o meu, daqui a 2 anos, 1 ano, 2 anos, agora eu já não lembro qual é ele vai entrar em Áries. Então, assim, eu falo, opa, vamos ver se ele vai tomar posse aí, sabe? Porque ele vai É, sentar no lugar que ele gosta, né? Então, eu tô bem acompanhando isso, É né? interessante, é interessante. É, eu percebo muito só o progredido também, assim, olha, parece, é um negócio, gente, que é mágico. E eu falo por mim, porque eu faço esse estudo, mas eu falo por outras pessoas que eu acompanho ali, que eu mentoro. A gente sempre faz esse estudo, é tipo, gente, é surreal. Quando o Sol bate em Marte, quando o Sol bate Saturno, sim, sempre tem sim, sim, eventos, sim, sim. acontecimentos, que você faz, gente, é muito interessante, muito. Eu acho que é isso, né, que leva a gente para essa paixão da astrologia, quando a gente vê o bagulho acontecendo, que você faz, gente, Exatamente, exatamente. Porque a astrologia, né, é sobre a vida, gente. É sobre a vida. É E incrível. a astrologia. imagina, gente, imagina, você abrir o mapa, você não sabe nem o nome da pessoa, você não sabe nada, mas você sabe que, peraí, quando eu tinha 5 anos, o que que aconteceu aqui? Alguma coisa aconteceu relacionada, você não sabe bulhufas, você só faz essa pergunta e a pessoa foi quando o pai abandonou e foi para outro lugar, bababá. Você faz cacete. É tipo assim, é surreal. Eu gosto de brincar, né, que a astrologia é uma grande máquina do tempo, né, porque você pode ir para trás, você pode entender o que aconteceu É lá atrás, verdade, você faz exatamente. diagnóstico, ó, você entende o que aconteceu e faz prognóstico, consegue ver o que pode acontecer. Então, é uma máquina do tempo perfeita. A humanidade esperando alguém inventar a máquina do tempo, ela já existe, se chama astrologia, foi inventada há 6.000 anos, né? Perfeito. E, gente, Perfeito. e sabe o que que eu fico feliz? É da gente estar fazendo esse podcast. Eu acho que eu nunca ouvi nessas minhas pesquisas e estudos astrológicos. Eu nunca ouvi alguém falando do Sol sem falar de signo, como a gente está fazendo aqui. Não, tá perfeito. É verdade. Exatamente. Então, assim, Nunca ouvi. É sempre, um Sol assim, vai ser assim, assensado, um Sol assim. E a gente está falando da importância desse Sol por si só, exato. independente da roupa que ele está vestindo, né? Porque é sobre isso, né? Aí o sol vai ter as suas inúmeras expressões que a gente sabe que vai muito além do signo, né? Então, é isso, Exato. meninas. É isso. Sim, É isso. Fecho com, olha, com prazer da gente ter levado essa conversa E assim. verdade, a outra gente coisa, a falou do gente também sol. não caiu naquele clichê de o sol é onde você brilha, meu amor, né? Porque aí a pessoa tem um sol na 12, meu Deus, eu brilho ali na, sei lá, no...
Gente, olha, parabéns para nós, sério. Esse Gostei papo do muito. seu sol brilha e aquele papo também, ai, tá brigando com a sua essência. Sabe? Ah, Coisa muito. ah, se você não está manifestando ali E a sua razão. a energia tal, você está distante da sua essência, gente, pelo amor de Deus. É de Não, chorar. eu acho que É de chorar. os nossos sóis, tem esse plural, né? Sóis, nossos só. Não sei, sabia? Também Nossas fiquei pensando posições nisso. solares, então, nossas posições solares já avançaram muitas casinhas nesses clichês astrológicos, tá? Então, e que bom que a gente continua estudando, aprendendo, né? Apaixonada pelo que a gente faz, porque é sobre isso, né? A gente está aqui também para você que está nos assistindo, que você aprenda, se divirta, pegue o seu mapa agora, tenta dar uma analisada na sua posição solar, né? Reflita sobre a sua trajetória de vida e veja que no seu sol você tem ali uma grande chave de manifestação e realização pessoal, porque a gente está aqui realmente para realizar e manifestar na nossa vida prática, no nosso dia a dia. Exata. Não, fechou com chave de Fechou com ouro. chave de ouro. Muito obrigada, menina. É sempre um prazer. Beijos e até o próximo episódio.